Olá pessoal, tudo bem? Gelson Fernandes aqui do Cartaz de Aze. Hoje eu vou falar para vocês um pouco mais de pincel. A gente vai trocando ideia nesse período aí, vou ver se eu consigo falar um pouquinho de tinta para vocês também, tá bom? Um erro muito comum das pessoas que estão aprendendo a fazer cartaz, eles erram um pouco na viscosidade da tinta e eu vou tentar falar disso nesse vídeo. Pessoal, mostrar aqui para vocês o pincel, um pincel redondo, número 22, não é um pincel muito grande, e esse pincel aqui eu faço vários cartazes com ele, vários, eu faço esse aqui eu poderia fazer com um pincel mais fino, e eu estou fazendo com esse aqui porque tudo depende da pressão que a gente coloca no pincel, e a palavra aqui é Brahma, e quando a gente começa assim, parece até que não vai encaixar, mas vai, tá? Pode ficar tranquilo que vai dar. Eu já tô calejado com esse com esse tamanho aqui de pincel para esse tipo de cartaz. O que eu quero falar para vocês hoje, essa semana o pessoal me perguntou sobre, tava tendo dificuldade, o pessoal que tá treinando, tendo dificuldade com que não ficava da mesma forma, e às vezes não é só o pincel não, tá? Às vezes é a tinta. Às vezes a tinta, se ela não tiver no ponto certo, ela atrapalha um pouco em vez de ajudar. Então, às vezes a tinta não está bem diluída, não está na textura, na viscosidade correta. E às vezes a gente pensa que é o pincel e na verdade é a tinta. Então, a gente consegue fazer, eu falei no outro vídeo, que o pincel ele não é... A gente não tem que se prender muito ao pincel não. O pincel, eu trabalho com vários tipos de pincéis. Desde que ele tenha o pelo macio, a cerda macia, de preferência de pelo, evitar os sintéticos. Os de pelos, eles costumam ser um pouquinho mais caros, mas a gente consegue de pelo em loja de tinta, O outro cartaz que eu fiz é um pincel com, para cartaz da maçã. É um pincel de pelo, eu paguei R$6 nele. E a gente consegue. Então não se prenda ao pincel não, é cerda macia e às vezes é o ponto da tinta. E muita gente quando começa lá erra o ponto da tinta, tá bom? Então quando vocês forem tentar aí, às vezes é a tinta, então tenta acertar o ponto da tinta, tá bom? Uma coisa que eu sou muito apaixonado pelo cartaz feito com pincel, não sei se vocês conseguem perceber, mas essa diferença que dá na cor da letra, Você vê como um ponto um pouco mais escuro, um ponto um pouco mais claro, e isso é o efeito do pincel, o rastro do pincel. Eu gosto muito desse efeito. É uma das vantagens, de fazer a pintura com pincel. Aqui uma coisa interessante, a gente aproveitar o espaço que tem, e trabalhar a letra. Você vê que uma palavra está de uma forma, e a outra está de outra forma. Tem um detalhezinho no A, a perna um pouquinho mais para o alto, o B do lado esquerdo está um pouco maior, do lado direito está um pouco menor. Aqui um pouco dos pincéis que eu trabalho. Na verdade, eu faço qualquer cartaz com essa quantidade de pincel que está aqui. Eu até tenho mais, mas se eu tivesse que trabalhar com 3 desses pincéis aqui, já é o suficiente para fazer qualquer cartaz. Aquele ali um pouquinho mais largo, a gente faz o preço, para um cartaz grandão. O branquinho, a gente faz preço para cartaz menor. O redondinho foi onde a gente escreveu. Esse aqui que eu estou fazendo a sombra também dá para escrever um cartaz maior ou fazer o preço. Ou seja, não tem que se prender a pincel não, tá? Eu vejo que uma das maiores dúvidas, que o pessoal me pergunta é sobre o pincel, tá bom? Então, se liberta desse negócio de pincel. Esquenta a cabeça com o pincel não. Pincel é cerda macia, de preferência de pelo e de preferência barato,
Eu acredito que se achar um caro, dificilmente vai dar errado, tá bom? Mas não adianta o melhor pincel se a gente não sabe pintar, né? É igual eu tenho um violão, né? E até hoje eu aprendi a trocar 3 músicas, né? E o violão, quando eu comprei, eu queria comprar o melhor. Eu nem comprei o melhor não, né? E ainda bem, porque se fosse o melhor violão, não ia fazer diferença nenhuma, porque eu precisava era aprender a tocar o violão, né? É igual cartaz, né? Não é o pincel que faz a diferença não, tá? É o treino, né? É treinar, é pegar todo dia um pouquinho, né? E a gente vai evoluindo a cada dia. É o treino que vai levando a gente a qualidade, né? A entender o acabamento. Hoje eu sou cartazista há 23 anos, mas com 3 anos que eu já era cartazista, né, eu já era um dos melhores da minha região. Né? E não estou querendo me gabar disso não, mas porque era muito treino, né? Eu fazia muito e eu sempre querendo melhorar, né? Procurar fazer uma coisa diferente, né? Eu ganhei foi o mercado, né? Eu trabalhava na época em 5 mercados e uma coisa interessante, né? Mesmo trabalhando em 5 mercados, né? No tempo que eu trabalho como cartazista, nesse tempo que eu trabalho de cartazista, eu nunca trabalhei sábado, né? Eu nunca trabalhei sábado, nunca precisei trabalhar sábado, né? Eu sempre procurei dar conta de das minhas tarefas na sexta-feira, né? Então, sexta-feira eu até trabalhava até mais tarde, né? E sábado eu não trabalhava não, nunca trabalhei sábado como cartazista. Interessante, né? Hoje, muito menos, né? Hoje eu trabalho bem pouco com cartaz, né? Porque eu hoje prefiro... eu tenho um esquema que eu faço e eu tenho uma fila de espera, né? De pessoas que querem que eu faça mercado e eu prefiro pegar os mercadinhos pequenos, né? Eu não quero mais os mercados grandes não, porque eles tomam muito meu tempo. Então eu faço os mercadinhos pequenos e vou dando conta. Então eu faço vários e isso, né? Eu ganho, né, eu fecho um valor por hora, por quantidade de vezes que eu vou a semana, né? E a maioria deles é uma horinha, 1h30 só no mercadinho, sacolão, essas coisas pequenas. Então, para vocês verem, né? Eu tô aqui falando enquanto, né, vai pintando para poder... Porque se eu vou falar do cartaz do que eu tô fazendo, não tem muito sentido não. Eu acredito que vai ficar um pouco chato, né? Então, mas o interessante aqui no cartaz é isso, ó. É acabamento, né? A diluir a tinta na forma correta, um pincel de pelo macio e, né, se preocupar com o acabamento, né? Sempre terminar a letra, né, e acertar, não deixar as pontas, o rastro do pincel, né, os fiapos, tá bom? É isso aí, gente, a gente tá finalizando aqui, né? Eu ainda vou fazer uns detalhes, né, mas aí o vídeo vai ficar muito longo, então eu vou já finalizando aqui, tá? Eu vou fazer uma sombra aqui no duplo malte aqui. Essa é uma cerveja nova que eu ainda não experimentei, né? Tal de duplo malte. Tem que recarregar aqui o meu pincel, que tá bem fraquinho. O pincel é bom que a gente recarrega no pote, né? Não precisa, né, aquelas parafernália toda. É só encostar no pote ali e recarrega o pincel. Vai deixar bem clarinho aqui, tá bom. E opa, vou recarregar o algodão. Aí, algodão recarregado. É isso aí, gente. Gostaram? Bom, pessoal, terminando o nosso vídeo. E me deixa saber se eu consegui te ajudar ou se eu consegui confundir mais sua cabeça. Tá bom? Se eu conseguir te ajudar, né, deixa o like e compartilha com alguém. Né? Vai que tem um amigo seu precisando, né, conhecer a técnica. Às vezes ele nem é cartazista, né, mas, né, gosta de trabalhar com arte, trabalho manual, né, com artesanato. Né, compartilha com ele. Né? Vai que ele se torne um cartazista. Né? Imagina como ele não será grato a você que compartilhou com ele. Tá bom? Então se você conhece alguém que possa ser beneficiado, né, compartilha esse vídeo. Tá bom? E obrigado por você ter ficado aí até o final.